Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Mais um dia de live. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante. A gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil e essas influências que o racismo interpassa por esses desenvolvimentos e como vai acontecendo isso. Peraí. Te mandei solicitação, Juba. Hope. E aí? Então, como é que estamos? Boa noite, cara. Estamos lá na pegada, né? Estamos na pegada Pode crer. aquela. Tá. E tu? Não é? Por aqui também, cara. Por aqui estamos firme e forte. Final de semana de especialização? Sim, final de semana intenso pra caramba, né? Porque envolve. Para eu ser o melhor terapeuta, eu preciso ser o melhor ser humano. Então, interfere nas minhas bases. Eu não vou lá aprender, eu vou lá me experimentar, tá ligado? É Uhum. totalmente diferente de eu ir lá aprender um conteúdo e de eu ir lá experimentar como eu sou, tá Sim. ligado? Como eu sou como terapeuta. É diferente, né? É diferente. Então, é... todo final de semana de formação é um desafio, é um convite à mudança, é olhar para dentro de si. Pô, o Tom já tá mandando um abraço para ele aí, ó. Ele tá mandando um abraço ou ele tá pedindo um abraço? Não entendi exatamente. Grande Tom Cantoni, torcedor do Palmeiras, morador da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é mais ou menos isso, eu acho, né? Eu Palmeirense, acredito que seja por palmeirense aí. fanático. Sim. Não, não, mentira. São Paulino dos bons. Esse cara aí tem muita ideia para trocar. Tem bastante conhecimento para transmitir, mas ele tá no propósito dele. Um dia dá pra gente trazer ele na live aí, para trocar uma ideia. Sim, pois é. Mas a tua frase, cara, como a gente. Ó, Nícia França. Nícia França. Poxa, tempo que não converso com a Nícia. Tudo bem, Nícia? A tua frase, como é que foi ali para ser o melhor terapeuta, preciso ser o melhor cozinheiro, como é que é? Para eu ser o melhor terapeuta, eu preciso ser o melhor ser humano, né? Tá. A minha, Mas como é que, a minha, como é que, como é que a gente se torna o melhor ser humano? como a gente se torna o melhor ser humano, a gente precisa olhar para nossas raízes, né? Porque assim, a gente cresce os outros dizendo que a gente precisa ser. Que aí tem aquela ideia do politicamente correto. Poxa, fulano, aqui tu não pode fazer isso. Aqui tu não pode fazer isso. Aqui é bom tu fazer assim, né? E aqui é bom tu ser assim. E, e é bom tu pensar assim, ó, né? Não estuda para te ser feliz, estuda para te ter dinheiro, para te comprar uma casa para ti, para te ter bens financeiros. Tá, mas eu não quero dizer só isso. Não, faz isso que eu tô te falando porque é o certo, né? Então, eu me torno um ser humano melhor à medida que, à medida que, com o passar do tempo, eu vou olhando para esses pontos que foram colocados em mim, que foram me construindo. E qual é a etapa que a gente consegue fazer isso? Da adolescência para a vida adulta, dependendo dependendo da maturidade do ser humano, né? Cada pessoa, tem gente que começa a pensar nessas coisas com 25, tem gente que com 16 já está pensando, pô, mas peraí, esse negócio que eu ouvi não é bem assim, né? Então, dependendo de cada desenvolvimento, vai chegar uma hora que cada um, eu, você, os ouvintes, vão ter que tirar algumas coisas da mochila que colocaram para eles e vai ter que colocar outra. Que outra coisa, Thiago? Aquilo que eles quiserem. Não afetando.
o próximo, né? Não invadindo o limite do próximo. E fazendo bem para si é o requisito, sabe? Por isso que o ser humano é sinônimo de criação, sabe? Porque a gente está sempre criando. A gente está sempre criando a nossa história. Sempre, sempre, sempre criando, né? A culinária é uma criação, né? A astronomia é uma criação. Qualquer ciência, todas as ciências foram criações humanas. Então, a gente sempre está criando para se adaptar ao meio, Para se adaptar ao sabe? meio. Tá, Sim, mas e quando o meio não é benéfico para mim? eu vou me adaptar de alguma forma. Tem alguns que, apesar do meio ser maléfico, ser devastador, eles ainda conseguem florescer, como diz o Racionais, crê que até no lixão nasce flor. Tem, tem umas flores que nascem no lixão. Tem. Mas a maioria, se comparar um lixão ao ambiente, fazer uma analogia aqui, a maioria que cresce no lixão não nasce flor. Porque não consegue se tornar. Mas aí o que que acontece? O que acontece? Porque assim, Ela se eu vivo num ambiente que não me favorece. Comentou que tem algumas pessoas que conseguem superar isso. Essas pessoas não fazem parte tanto da reflexão, né, que a gente está fazendo aqui. Mas existe parte de algumas pessoas que acabam não conseguindo superar, não conseguem florescer. Então, quem tem que mudar é a pessoa que não floresce, quem tem que mudar é o meio. O que faltou para essa pessoa florescer? é difícil eu falar, faltou mais dela, né? Ou faltou mais do ambiente. Apontar o dedo não é o papel da psicologia. E nem Uhum. principalmente da gestalterapia. Mas é bom dizer que a pessoa que não consegue se desenvolver por conta do ambiente ser mais forte sobre ela, essa pessoa ela vai ter sofrimentos incomparáveis, né? Ela vai sofrer sofrimento desde existencial, né? Que é eu não estar bem com o que eu sou, né? Falando existencial, como até os mais concretos, né? Relacional, se relacionar com as pessoas, né? Conquistar, conseguir planejar a vida e correr atrás e conquistar, e por aí vai. Mas ela vai Mas sofrer. tu acredita que esse desenvolvimento que a gente está falando, ele tem a ver com a construção da identidade? E se sim, o que que a teoria diz? O que que tu estuda diz sobre construção de identidade? Cara, a construção de identidade tem tudo a ver, primeiramente, né? É bom responder. Isso tem tudo a ver com a construção da identidade. E aí eu quero tentar esclarecer o porquê. Olha só, mano. Há umas 3 lives atrás, eu utilizei o exemplo do vasinho, né? Da árvore crescer no vasinho, né? Uhum. Se ela, uma árvore que cresce no vasinho, ela nunca vai ficar tão frondosa quanto essas árvores que crescem, que ficam maiores do que muitas casas, né? A gente vê, né? Essas árvores frondosas que cresceram e expandiram é porque a raiz ela cresceu tanto para baixo que tem suporte para aguentar, né? Para aguentar esse florescer todo. E essa criança que não constrói essa identidade, e o que eu falo com construir identidade? Construir identidade é quanto mais eu for se ajustando criativamente à minha realidade. Vou dar exemplos básicos. A criança quer subir no sofá. A criança ela quer subir no sofá para pegar um brinquedo que ela viu que o pai colocou em cima do sofá. O que ela faz? Ela pega uma almofada, coloca. Aí ela ainda não alcança. Ela pega outra almofada e ela coloca. Ela ainda não alcança.
Daqui a pouco ela pega mais uma almofada, ela coloca, aí ela alcança, ela alcança. O que ela está fazendo ali? Ela está se experimentando, porque ela está conhecendo o mundo, ela não sabe o que fazer, mas ela juntou, ó, aquilo ali tem um móvel, vai levar a minha altura, eu posso estar mais perto. Ela está experimentando, experimentando. Quanto mais ferramentas ela vai utilizando para experimentar e conseguir aquilo que ela quer, mais ela vai expandindo o seu repertório, né? Então agora eu sei que se eu colocar uma chuteira eu consigo jogar bola, né? Eu estou habilitado para jogar bola no. Se eu colocar um tênis, eu estou habilitado para jogar bola na lajota e não machucar meu pé. Isso que tu tá dando exemplo de pegar uma almofada, pegar a segunda almofada, pegar a terceira, isso tem a ver com ajustamento criativo? Sim, porque ela está criando a forma dela. Ela está criando uma forma de resolver a necessidade dela, que é o brinquedo, pegar o brinquedo. Entende? Uhum. E emocionalmente é a mesma coisa. Eu tenho a necessidade de receber afeto. O que a criança faz? Ai, mano, tudo dói. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Se der certo, vou usar essa ferramenta mais vezes. Ou então, a criança quer atenção, ao invés de ela chorar, ela faz uma arruaça no colégio. É uma, é uma forma de atenção. Os pais vão lá, vão ter que conversar com ele. Tarará, tarará, tarará. Então, cada um é, expande as suas ferramentas, se ajusta criativamente à realidade da sua forma. E quanto mais eu vou tendo ferramentas para conseguir aquilo que eu desejo, seja desde subir na cama, no sofá, né, ou na pia, ou seja ter atenção, ter afeto, ter reconhecimento, né? Eu falo necessidades concretas, necessidades subjetivas, né? Quanto mais eu vou tendo ferramentas para suprir essas necessidades, mais a minha identidade vai sendo expandida. Tá, peraí. Quando mesmo com os ajustamentos criativos, com as tentativas que eu tenho de pegar a almofada, eu não consigo pegar o brinquedo. A pessoa vai lidar a primeira vez com a frustração. E vai ter criança que vai tentar de novo. Vai ter criança que vai parar na primeira frustração. E aí, antes disso já veio muita coisa. Mas aqui vem, vem umas experiências de impotência. Não consigo fazer algumas coisas. E aí ela pode se denominar impotente, sou impotente, né? E aí já é o início dos caminhos para baixar a autoestima. Ou então eu posso tentar de novo, de novo, de novo, até conseguir. E aí eu consigo ver. Poxa, sempre que eu tento fazer as coisas, por mais que dê errado, eu vou tentando e uma hora eu consigo. Então eu consigo fazer as coisas. Tá, deixa eu tentar esclarecer melhor a pergunta. E já foi bem respondida, mas é o seguinte, vou fazer outra pergunta então. Tu Fica à vontade. acredita que existe diferença no desenvolvimento da identidade de uma criança, de um adolescente negro para uma criança e um adolescente branco em questão realmente de cor? Eu penso que o ambiente vai modificar muito esse desenvolvimento. Em, em questão de desenvolvimento de uma criança branca e uma criança negra, todas as duas vão estar com o seu potencial criativo em dia. Mas o meio pode limitar e muito o desenvolvimento de uma criança negra para uma criança branca, né? É, se uma criança negra já cresce sem brinquedo,
né? Ou ela já cresce com dificuldades financeiras, ou sem o pai, né? Porque a falta de afeto, como a gente já falou, não é a falta de afeto, a dificuldade do homem negro com afeto muitas vezes gera casamentos perdidos, casamentos jogados no lixo, né? Então a possibilidade de uma criança negra crescer sem pai é maior, a gente sabe, do que uma criança branca. Então, se vai tendo influências, falta de pai, falta de falta de suporte financeiro, né? Já vai gerando interferências nesse ambiente. Tá, Thiago, mas tem um monte de gente que cresce nesse meio e cria. Ok, cria. Não estou dizendo que não cria. Eu não estou dizendo que não cria. Tem gente que do nada faz muita coisa. Mas o que eu estou dizendo é que um ambiente de uma pessoa que tem condições, é, que é um ambiente estimulativo para o seu desenvolvimento, em, em comparação a uma criança que não cresce num ambiente estimulativo, essa criança vai estar em vantagem. Isso é fato. Entendo. Até deixando mais específico, então, os exemplos que a gente tratou são exemplos que podem acontecer diretamente, tanto para a criança branca, para o adolescente branco, quanto para o negro, que a gente falou de financeiro e de pai. Mas vamos tentar colocar diretamente a questão da discriminação, do preconceito, a questão do racismo, né? Que aí acaba atingindo a criança negra, no caso. Quando a criança negra entende que não adianta colocar almofadas, que tem coisas que ela não vai acessar, devido a que, de repente ela nem entende o porquê, mas quando ela cansa de colocar almofada, qual consegue falar sobre o impacto dessa construção de identidade? Cara, é muito difícil a gente dividir o que eu faço do que eu sou. Tá ligado? Eu faço clínica, atendimento clínico. Mas eu sou muito mais do que um psicólogo. Eu, eu sou uma pessoa. Eu tenho um universo de coisas. O que eu faço, o que eu prometo, é o processo psicoterapêutico. E muitas vezes é difícil eu separar o que eu faço do que eu sou. Eu vou devagar. Vamos. E eu vou colocar o meu dia a dia de psicoterapeuta para pensar justamente nessa criança que não sabe, que todas as almofadas não foram suficientes, né? Como tu está falando. Isso. Semana de psicoterapeuta, o dia a dia do psicoterapeuta, tem semana que a gente tem atendimentos e tem experiências magníficas. E o cara vê a pessoa saindo de um lugar e indo para um lugar totalmente diferente, né? E crescendo profundamente. E nesses dias, a gente fica, que massa, que legal. Eu tô na melhor profissão do mundo. Eu sou fera. Chegou nosso irmão aí, ó, Gisel. Grande Seja bem-vindo, Gisel. Gisel. Vamos junto. Abraço aí. É, eu sou pica. Eu sou pica. Porque, por mais que eu não seja a pessoa 100% responsável pelo desenvolvimento dela, porque numa psicoterapia os dois trabalham juntos, né? Mas eu, olhando para os meus 50%, eu fico muito orgulhoso. Em contrapartida, tem semanas que os atendimentos não vão, as coisas não acontecem tão, tão legal assim. E aí, o que acontece nesses dias? Qual é a primeira tendência? Isso não é eu que falo, isso
os meus colegas psicoterapeutas, né? Mas o que acontece? O próprio psicoterapeuta vai olhar para cima e dizer, poxa, será que eu estou fazendo um bom atendimento? Será que falta eu estudar mais? Será que falta uma pós? Será que... O que falta para mim fazer? E aí a angústia já bate. Agora, eu coloco esse exemplo para comparar com aquela criança que colocou já todas as almofadas e não alcançou seu brinquedo. E nem vai alcançar. Porque ela é uma criança negra e as possibilidades delas estão reduzidas. Ela vai tender a fazer esse mesmo movimento. O que falta em mim? Por que eu não posso? Porque ela não tem mecanismos cognitivos para olhar a sua realidade, né? E ver que ela está lá nas condições que ela está por conta disso e disso e disso. Ela não tem esse suporte cognitivo. Ela só vai pensar, o que falta para mim? Por que eu não tenho? Eu não sou tão bom assim quanto eu pensava. Aquelas pessoas lá, aquelas pessoas brancas lá, elas são melhores que eu, né? Então, o impacto da criança que está num ambiente reduzido e que ela se vê possibilitada de alcançar alguns lugares, algumas oportunidades, ela devolver essa impotência para si. Ela precisa colocar a culpa em alguém. Então ela vai colocar a culpa em si, porque ela não vê nenhuma resposta além de si. Só fica aquela eterna pergunta: por que eu não alcancei? Por que eu não conquistei? Por que eu não posso? Essa Né? E reflexão, aí, deixa eu terminar aqui. claro, Porque eu não posso é importante. Porque uma criança que recebe como resposta porque você não pode, simplesmente, sem um amparo, né, sem uma justificativa, ela vai se podar e vai dizer sempre, porque eu não posso. Mas isso foi por uma explicação pela metade. E aí vem a importância dos pais explicarem, né? Você não pode, não é porque você é insuficiente, mas porque, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. a minha pergunta em relação ao que tu está explicando, na minha opinião, brilhantemente aí, é a condição do pai de explicar. O pai, em maioria, tu acredita que tem a condição de ter esse entendimento ao ponto de identificar e explicar? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. O Sérgio Vaz, ele falou no podcast que ele estava com o Emicida e ele falou: é muito importante, uma das minhas atividades na favela é explicar para os manos por que eles estão nessa condição. Eu considero extremamente importante eles saberem como eles chegaram até onde eles estão. Porque, e aí ele disse que ele ia nos colégios que tem o SEJA, né? Tem os alunos que voltam depois, né? Depois de muito tempo, voltam para terminar os seus estudos. E aí tem lá pessoas de 30, 40, 50 anos. E aí ele disse que ele vai lá conversar, trocar umas ideias com essas pessoas. E elas se culpam de estar lá com aquela idade, tendo que fazer as fases iniciais. Mas aí ele fala: poxa, eles estão ali por causa de um sistema, por causa de um ambiente que a gente estava falando no meio, que a gente estava falando no início. É um ambiente que proporciona esse tipo de cidadão, né? E aí, se ele não se olhar, se ele não olhar o meio, o que está acontecendo, ele vai continuar se culpando. Ele vai continuar se culpando. Então assim, eu acredito que tem muito pai que não
é, eu não quero fazer uma fala agressiva aqui, mas eu acredito que tem muito adulto que se culpa por não ter o que queria ter, sabe? E de não poder dar o que deseja dar. Tem muito pai que não quer que seu filho seja como ele, emocionalmente. Por mais que ele pense no sentido financeiro, emocionalmente ele também não queria. Também não queria. Porque esse pai, ele tá cheio de marca, sabe? Ele tá cheio de marca, de diversas formas. Então, eu acredito que tem muito pai que não sabe como tocar nisso com os filhos. Porque Uhum. nem ele olhou o suficiente, nem ele se constituiu o suficiente para responder à realidade de hoje de uma forma diferente, sabe? Essa realidade do ambiente, tu o ambiente, no caso, que pode estar prejudicando determinada parte da população devido à questão racial. Tu acredita que tem alguém que tenha o entendimento suficiente para se colocar e explicar? Acredito. Sim, isso que me motiva, na real. Cara, o meu grande objetivo é não deixar. Não é não deixar, eu não sou o salvador da pátria, não é isso. Mas assim, é orientar pessoas adultas a não deixar os seus filhos crescerem como eu cresci. Eu cresci sem, é, sem conversas nesse sentido. E muitas vezes eu pensei que tinha a ver comigo, né? Até hoje isso me afeta de diferentes formas. Porque não é só a questão do é, não posso isso, é, não tenho condições de. Não é só isso. É muito mais profundo, porque marca e afeta as formas como eu vou me direcionar daqui para frente, né? Então não é só o que eu não pude fazer, é o que eu não consigo fazer e que eu quero fazer, Uhum. que eu vejo que eu posso fazer, mas já está aqui marcado que eu não pude e que eu não posso agora também, entende? É, então assim, tem muito cara talentoso que está assim marcado e não se vendo capaz de construir um horizonte de futuro, né? Que é um conceito que a gente já falou em umas lives atrás, né? Conceito de futuro, horizonte de futuro é quando eu consigo olhar para frente e dizer, poxa, tem, tem caminhos proveitosos, tem caminhos satisfatórios que eu posso seguir. Que legal, eu vou escolher uma coisa boa aqui dos caminhos que tem para mim, né? Uma criança que cresceu não podendo, ela não vai ter esses horizontes, sabe? Ela vai ficar ali naquilo que ela já aprendeu, né? Ela não vai abrir. Tu acredita que uma criança negra que tem o seu desenvolvimento, chega na fase adulta, sem saber e sem ter tido esse acolhimento para a explicação, tu acredita que isso é uma agressão emocional? Sim, sim. É, é uma agressão, por quê? Porque eu estou criando uma imagem da pessoa, né? A maior agressão que a gente pode fazer com alguém é não deixar ela crescer, sabe? A maior agressão que eu posso fazer com qualquer pessoa. Aí a gente já pode, né? Mas aqui a gente está falando do desenvolvimento da criança, né? Mas a gente pode pensar no relacionamento também, Uhum. né? O homem que não deixa a mulher crescer, ou a mulher que não deixa o homem crescer, sabe? Mas enfim, vamos voltar. A maior agressão que eu posso fazer com uma criança negra é eu não permitir ela ser o que ela pode ser, tá ligado?
porque eu estou agredindo a identidade dela. Eu estou dizendo, você não é nada. E esse sendo, esse você não é nada é, é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Teve uma live que Porque, tu explicou sobre os introjetos. sim, É isso, né? Tu acredita que hoje, imagina uma pessoa que está na condição de pai de uma criança negra. Ele já não digeriu os introjetos do meio e isso leva a fazer com que ele não deixe o próprio filho crescer, porque afinal ele não sabe como explicar. exatamente. Exatamente. Ele vai colocar os introjetos dele no filho, né? É, como eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente que era o pai ou era a mãe? A mãe. A mãe falava muito. Não seja um vagabundo. Não seja um vagabundo. Não seja um vagabundo. Não seja um vagabundo. E, e o que, que era trabalho para essa mulher, né? É, o que, que era trabalho na visão de uma mulher negra? É, eu não sei a idade dela, mas pelo menos 40 anos ela deve ter, para mais. Não, pelo menos 45. Pelo menos 45. Então, o que, que é trabalho para uma mulher negra de 45 anos? O que, que ela cresceu vendo? Trabalho é trabalho braçal, você precisa suar. E aí ele se destina a fazer outra coisa daquilo que ela imagina como trabalho. Então, ela fica sempre cobrando. Não seja vagabundo, não seja vagabundo, não seja vagabundo. E ele, para não ser esse vagabundo que, que a sua mãe introjeta nele, ou tenta introjetar, ele faz a função que ele quer e mais um monte de função. Resumindo, ele fica sobrecarregado, né? Ele fica insatisfeito e não avança em nenhuma frente. Então, percebe como aquilo que ela recebeu, ela passou para o filho e desgraçou, de certa forma, essa vida dessa pessoa? Porque permitindo que ela não seja o que ela pode ser, e à medida que ela vai não sendo, ela vai cada vez mais se agredindo, porque eu preciso ser o que a minha mãe me diz para mim ser. E eu acabo me agredindo, né? E não falando que o trabalho que agride ele. Não é. O que agride ele é ele não ser o que ele pode ser. Sabe? Tem um detalhe importante aí, que como que isso foi introjetado na mãe dele, né? Eu não acredito que na mãe dele foi introjetado a questão de ser um vagabundo, mas foi introjetado de que o negro precisa trabalhar para não ser um vagabundo. E ela foi lá e cumpriu essa tarefa. Então Sim. é uma preocupação de não ser o que o meio espera, né? Essa tendência do meio social esperar algo negativo de pessoas negras leva os pais a introjetarem essa questão e não saberem como avaliar ou identificar a habilidade dos filhos. Eu me arrisco a dizer, passo a pergunta para ti, cara, Hum, os pais, mães negras, podem ter medo de habilidades diferentes dos filhos. Bah. Essa é uma pergunta bem boa. É uma pergunta bem boa. Só E sim. alongando um pouquinho mais, assim, para ter um tempinho de pensar, quando eu falo de habilidade diferente, por exemplo, é uma habilidade até mesmo que o pai e a mãe possam ficar preocupados, porque não é costume meu filho ser engenheiro, não é o meu costume o meu filho ser médico, né? O Gesiel é outra pessoa que a gente pode trazer aqui na live. Não estou dando exemplo diretamente dele, mas
Não é costume meu filho ser médico, não é costume meu filho ser psicólogo, não é costume meu filho ser piloto de avião, não é costume meu filho ser dono de empresa. Então, quando o teu filho lá com 8, 9, 10, 12 anos de idade expressa que quer ser um grande empresário, isso causa um temor? Será que causa um temor de que, pô, não vai por ali porque é perigoso? É isso que tu quer dizer de a questão do horizonte, a questão de impedir que uma criança cresça, mesmo se não for intencional? Quanto mais o pai for enjaulado, pior vai ser a exortação, né? Ele pode ter sido nem tanto é, enjaulado, vamos dizer assim. Enjaulado é uma palavra forte, né? Tá, mas é enjaulado. A gente tenta passar pão com manteiga, mas não dá. A gente não tem como. É. Não tem como maquiar tudo. Ah, colocar um termo para tudo. Não, ele tem que falar real, né? É, às vezes isso pode sair como uma piada. Ah, ele quer ser médico, ele quer ser engenheiro. Às vezes sai com uma ironia, né? E aí chama até a família e tal, e não sei o que, e faz aquele bolo todo. Ou então, às vezes, sai de uma forma firme, né? Não, tu não vai ser isso porque tu não pode. Ou tu não consegue. Ou não é que tu não consegue, ou a gente não tem condições, né? Isso pode sair de diferentes formas. Mas isso sai e isso agride, né? Isso afeta. Esse ponto onde um pai chega e fala para o filho que ou usa de piada, de ironia, ou fala que a gente não tem condições. Será que esse não é o ponto ideal que um pai deveria estar preparado para explicar o porquê que é um caminho difícil, talvez impossível, ou ele ter ferramentas suficientes para levar o filho dele, mesmo num caminho difícil, a conquistar o que ele quer? Pensando na construção de afrodescendentes brasileiros, sim. Esse é o ponto X da questão, né? De ter pais estruturados para estruturar os filhos para lidar com essa realidade, que está cada vez mais difícil, violenta. Violenta, tanto, eu tô rindo de para não chorar, né? Mas assim, tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico, né? Os atos de racismo estão cada vez mais frequentes é, frequentes e claros para toda a sociedade, porque agora, né, com a mídia, né, tá tudo nos nossos olhos, nas nossas mãos, né? Então, Uhum. isso está aumentando cada vez mais, né? Então, assim, pensando na construção de afrodescendentes brasileiros crescerem com a identidade construída para termos outras realidades, esse pai estruturado é o camisa 10 da seleção. É o cara. É o principal, O né? foco, tu pode considerar que dentro de inúmeras propostas de mudança que existem, né? De mudanças não, de transformação, de benefício, de saúde mental. Uma delas é essa, de estruturar mentalmente o pai, a mãe, para entender a sua realidade, a realidade do meio, e conseguir inserir o filho. Com certeza, né? Porque pensando naquela analogia que eu também fiz, eu acho que essa foi a primeira live que a gente fez, né? Que o enfrentamento contra o racismo tem diferentes frentes, né? Tem desde aqueles caras que estão lá pipocando o dia todo e tocando dedo na ferida e falando, olha isso, olha isso, olha isso, gente, olha isso. E tal, esse pessoal não sei o quê. Né? Tem desde o pessoal que vai pro combate, né? Até aquele pessoal que está aqui na retaguarda cuidando já dos feridos, né? E quando a gente fala de construir um pai para construir o seu filho, a gente está falando dessa retaguarda, desse cara que já foi,
ferido e que ele faz parte de uma construção de uma base. O filho dele, já, né, ele tem nas mãos esse ouro, né? Ele tem sob o seu domínio essa ferramenta de transformação. E Entendo. não só no sentido mecânico, né? Ah, ele tem uma ferramenta de transformação. Não, mas no sentido de afeto mesmo, né? Eu não vou querer que meu filho sofra como eu sofri. Entendo. Existe a possibilidade de, sem esse domínio, o pai não conseguir acolher 100% determinadas demandas emocionais do filho. Ele não vai colher nem 50, mano. Nem 30, nem 20. Ele vai dizer assim, ó, filho, dá os teus pulos, eu dei os meus. Porque não vai ter como ele acolher. Não vai ter como ele acolher a questão do filho que ele não acolheu a sua. Sabe? Por que que... Deixa eu te contar aqui, ó. Por que que na psicologia a gente não conta... A gente não fala no termo cura? Por que que a gente não fala no termo cura? Porque assim, a gente vai aprendendo a lidar com as feridas. Ó, eu tenho aqui umas feridas aqui na perna direita. A perna direita está encostada na parede. E essas feridas aqui foram do tempo da metalúrgica, né? Quando eu trabalhei na metalúrgica, e lá a gente trabalhava com... Eu não sei explicar muito bem, mas a gente carregava uns panelão de fogo e aí a gente despejava para formar a peça, né? E às vezes pingava, e aí pingava, basta, né? Já saía sambando, né? E tal. Então, eu tenho umas marcas aqui. E eu vejo elas. E eu disse, poxa, passei por esse tempo. Passei. Mas, emocionalmente, eu posso ser resgatado dessa ferida instantaneamente por uma imagem, por uma música, por um cheiro, por uma audição, por uma palavra. E aí eu retiro o band-aid de cima dessa ferida e eu sinto tudo de novo. Eu sinto tudo de novo, aquilo que eu já tinha passado, que eu achava que eu nem... Eu achava que eu já tinha superado. Mas daí eu puxo o band-aid da ferida e sinto mais um monte de coisa. Por isso que na psicologia não tem cura. A qualquer momento eu posso ser resgatado de novo para aquela dor. Sabe? Sim. Ah, eu cresci sem o pai. Eu já venci muitas coisas sem o pai. Mas quando eu vejo uma série que aborda esse tema, eu choro pra caralho. Às vezes eu sinto falta, às vezes eu sinto saudade, às vezes... Entende? Entendo, mas eu quero levantar um detalhe sobre isso, que tu sabe que como que a ferida foi, como que aquela ferida chegou. Talvez na questão do pai, não tanto. Mas no exemplo que tu deu da metalúrgica, tu te feriu porque tu estava lidando com um material que era extremamente quente. E ele pingou na tua perna, por isso tu te machucou. Tu vai relembrar daquilo e tu vai saber como que aquela ferida aconteceu. Já na questão da discriminação racial, tem muita coisa. Eu aposto, né? Eu aposto que tem muita coisa dentro da criança, dentro do adulto, que a gente nem sabe como chegou aquela ferida lá. Mas ela não deixa de doer. Será que isso tem a ver Exatamente. com a questão do racismo estrutural, do racismo ser velado? Será que é essa a grande questão? E assim, né, mano? Ele não vai conseguir acolher, por quê? Porque ao tocar na ferida do filho, ele vai lembrar as dele. Entende? Vai ser tirado do band-aid das dele. Então, se ele não conseguir lidar com as suas questões, naquele tempo, ele não vai conseguir lidar com as questões dele e do filho. Entende? Por isso que ele não vai conseguir acolher essa criança. Ele vai dizer, ó, dá os teus pulos, porque eu já dei os meus. Ó, não quero nem saber, vai lá e bate nele. Bate nele. Se tu chegar aqui, se tu apanhar dele, tu vai levar uns tapas aqui. Por quê? Vai lidar com as tuas coisas, cara. Porque eu não tenho condições. Não é isso que ele diz. Mas é isso que ele faz porque ele não tem um direcionamento. Tu falou um pouco sobre ajustamento criativo.
Isso. Mas tem um outro conceito que eu acho que é autossuporte. É isso? Isso. Tu consegue explicar para a gente assim, o que é o autossuporte? Autossuporte, a gente pode pensar num. Deixa eu. Conforme eu vou me ajustando, cada ajustamento criativo é uma ferramenta que eu adquiro para lidar com as coisas, né? Se eu falei aquele. Se eu dei aquela justificativa, pensando já na criança, já 5, 6, 7, né, anos. Se eu dei aquele argumento para o meu pai e eu consegui o que eu queria, opa, eu me ajustei criativamente, dei uma justificativa, deu certo. Isso se torna uma ferramenta para mim. Eu sei que sempre que eu disser que eu vou lavar o carro pro pai, tem chance de ele me dar uns trocados. Tá ligado? Uhum. Então, quanto mais, quanto mais ferramentas, quanto mais ajustamentos criativos eu vou fazendo e vou me vendo com mais ferramentas, eu vou expandindo. Eu vou expandindo a minha forma de ser. E aí, quanto mais expansivo eu estiver, quanto mais a minha raiz estiver crescido, mais eu vou ter autossuporte para crescer. Tá ligado? Tá, Não sei se ficou. entendi. O autossuporte ele depende dos ajustamentos criativos. Exatamente. Aí fica Pera um só uma pouquinho. dúvida. Tu falou, Pode tu falar? colocou um ponto importante. Colocou um ponto importante. Tô até me ajustando na cadeira aqui. É importante a gente pensar nisso. O desenvolvimento de um ser humano, o desenvolvimento de uma criança, né? Um passo depende do outro. Se um passo, se um pilar foi mal construído, todo o restante vai estar prejudicado. Se eu não me vejo com capacidade de se ajustar criativamente à realidade, eu já me derrubaram já na saída já me Uhum. derrubaram na saída. Se me tiram a minha criatividade, que é o ajustamento criativo e criatividade são sinônimos. Porque o que é ajustamento criativo? Ajustamento criativo é criatividade para resolver a minha necessidade. Né? Então, olha só, se me tiram a minha criatividade, já me tiram a minha possibilidade de se sentir capaz. Porque daí eu não estou criando, eu não estou sabendo do que eu sou capaz. E se eu não vejo, se eu não estou expandindo, eu também não construo meu autossuporte. Entende? E quando a gente estava falando numa agressão, né, no sentido de agressão, o pai já veio com uma série de introjetos negativos sobre si e ele coloca nele, é uma agressão por isso. Porque eu tiro a criatividade do meu filho, eu tiro, eu arranco a criatividade dele e digo, você só pode ser isso, porque eu só fui isso. Então, entende como é uma agressão? Não que diga diretamente. Não é questão Não, de. Tá, entendi. mas é uma agressão porque tira a criatividade dele. E Uhum, aí impede todo o processo de desenvolvimento. uhum. Aí, juntando com outra questão que tu falou, tira a criatividade para determinadas questões. Porque assim como tu comentou de não seja um vagabundo, não seja um vagabundo, não seja um vagabundo, está limitando a criatividade daquela criança, daquele adolescente a não ser um vagabundo. Então, pelo que eu estou entendendo, a raiz que foi criada para esse ser humano de não ser um vagabundo vai limitar ele a crescer a árvore dele até aqui. E a gente sabe que as árvores que comandam mesmo estão aqui, ó. Pessoas que conseguem realmente usar todo o seu potencial, ou perto de todo o seu potencial, que tem uma boa saúde mental, tem uma árvore vasta. Então, retira algumas oportunidades de criatividade, mas o principal, coloca uma limitação de criatividade para tal coisa. A gente comentou ali a gente falou do Gisiel ali, e da questão da medicina, acho que uma outra hora a gente pode explicar exatamente, mas esse é um caso muito bem clássico, assim, não sei se com todas as pessoas, mas dentro
Dos negros isso é bem clássico, né? As pessoas que declaram que querem ser médicas, né? Os negros que falam que querem ser médicos. Aí a frase que é mais dita é: faz enfermagem que é mais fácil. Não é o problema da enfermagem, tá? Não vamos Sim. interpretar de forma errônea aqui. É a questão do desejo. O que despertou na pessoa foi de ser médico, né? E quando a gente escuta faz enfermagem que é mais fácil, tu vai ter mais emprego, em hospital isso, aquilo, aquele outro. De novo, a gente está limitando o crescimento dessa raiz. E a gente pode pensar em outro exemplo. O meu, né? Quando eu disse que eu queria fazer psicologia, eu não sei até que ponto eles tinham conhecimento do que era psicologia. Eles fizeram aquela cara meio, meio estranha. Eles não me podaram, mas eles tiveram vontade. Tiveram vontade de. Tá viajando. O que você tá fazendo? Né? Agradeço a eles por eles não terem me podado. Mas a cara de estranhamento foi nítida por mim naquele tempo. Né? Eu com, sei lá, 16, 17 anos. Foi nítida, porque os caras assim, você vai fazer psicologia, tá legal, né? Essa é a Tá, grande questão. Eles sentiram medo, será por ti? Porque isso eu acredito que pode ser um tema da próxima live, cara. Eu acredito que esse assunto é um assunto primordial para uma proposta de mudança, de transformação. Porque, assim, o que exatamente sente, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma, uma esposa, um amigo, que escuta o outro dizer que vai ser médico, que vai ser psicólogo, e o cara fica assustado, né? Ele sente o que? Medo por ti, ele lembra que ele tira o band-aid da ferida dele, porque ele não tentou, né? O que, sim. que acontece com essa pessoa, na tua opinião? Ou então ele pode até pensar, né? Ah, coitado, tá se iludindo. Exato. Essas limitações, será que essas limitações elas são mais poderosas do que uma afronta direta de racismo, um ato racista? Essa pergunta é boa. É... Dependendo da pessoa, porque assim, cada pessoa é um universo, né? E a forma como cada um vai perceber, às vezes, para uma pessoa, pode ser muito mais doloroso eu ver que os meus pais estão estranhando a minha escolha do que ver um estranho dizer, oh, isso não vai ser psicólogo, né? Uhum. E vice-versa. E vice-versa. Vai ter gente que com os pais não vai sofrer tanto, mas o amigo dele, ele vai sentir se ele não acreditar, tá ligado? Então, Entendo, mas de qualquer forma, as duas formas são dolorosas. entendo. Bom, a gente está chegando aí no 19 horas e 55 minutos. Poxa, o tempo tá voando, mano. Para mim, cara, a gente começou com a ideia dessas lives, né? Ela já era entender qual é a nossa condição, sobre o que, que a gente tem que falar, sobre o que, que não tem que falar. De todas as lives que a gente fez hoje, até hoje, muitos conceitos assim a gente conseguiu desenvolver. O da guerra ali foi fantástico. A gente deve fazer até uma live explicando cada um desses aí. Sim, Mas acredito eu que a preocupação para com o suporte, tanto para o pai conseguir acolher o seu filho dentro desse cenário onde o ambiente não contribui para o desenvolvimento saudável, eu não consigo hoje pensar em outro tipo de proposta melhor e acessível para a tua especialidade. Porque, primeiro ponto, porque é a tua especialidade. Segundo ponto, porque nem em pais, vamos dizer assim, independente de ser brancos ou negros, não existe uma preparação para ser pai, né? Tu sim, não te define o que é ser um bom pai, né? E principalmente por ser diferente, né? Isso é a opinião do Juliano.
diferencia assim, o desenvolvimento de uma criança negra para uma criança branca a questão do meio relacionado ao preconceito racial. Né? Eu acho que isso é inegável. As crianças brancas podem ter outros tipos de problema, não estou excluindo. A gente está olhando são para as crianças negras, os pais de crianças negras que não têm esse suporte todo para conseguir entender todo o desenvolvimento emocional do filho. Então, eu não sei você, Thiago Alano, José, meu grande amigo, mas todas as suas forças, junto com a minha força, devem ser direcionadas para esse lado. O que tu pensa disso, cara? Eu concordo, cara, concordo, porque a gente não pode deixar mais a galera crescer no vasinho, tá ligado? Crescer no vasinho é adoecedor, né? Não ser o que tu pode ser é adoecedor. Então, por novas, por novos, né? Uhum. Novos negros mais empoderados e autoconfiantes, porque é isso que faz a diferença, sabe? Dos que fazem e dos que não fazem, dos que se desenvolvem, dos que não se desenvolvem, né? Consciência, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo comigo aqui, né? Isso é extremamente importante. Como que eu vou responder a isso? Como eu tenho vontade de responder? Como eu aprendi com meu pai a responder? Tá ligado? Uhum. Isso é poderoso, mano. Como eu aprendi com meu pai a responder? É muito poderoso. Porque a gente aprendeu que o negro ele é forte e ele é grande e muitas vezes que ele é agressivo. E muitas vezes a única resposta que as crianças têm dado é a violência. E aí só tem estruturado ainda mais aquilo que os seus pais receberam, né? Uhum. Esse Vamos detalhe que mudar tu esse falou, chip. sim, sim. Esse detalhe que tu falou, cara, o negro é forte. Isso leva também para a questão de aguentar, né? Não venha, Sim, não venha a liberdade de questionar, né? Não, tu é grande, cara, tu é forte, tu vai conseguir. Então não é questione o que está acontecendo. Você é forte para seguir em frente, apesar do que está acontecendo. Eu acredito que tem o um ponto positivo disso, né? De ser forte, de falar para uma pessoa que ele é forte. Mas no caso da negritude, o poder de questionar e questionar com lógica, ele se equipara, no mínimo, à questão de ser forte. E falta isso muito para a gente, né? Como questionar o que está acontecendo conosco, né? sim. Isso foi totalmente convertido, né? Convertido a ele ser o que esperam dele, que é o ser serviçal. Então você é forte para servir. Você é forte para aguentar. Você é forte para me sustentar nas costas. Sabe? Você é forte para isso. Você não é forte para pensar como eu penso. Você não é forte para pensar como os meus filósofos pensam. Kant, Sócrates, por aí vai. Você não é forte para isso. Você não é forte para desenvolver as habilidades que eu desenvolvo. Você é forte para desenvolver as habilidades que eu te falo que você pode desenvolver. Isso. Isso é forte. Bastante porque vai passando de geração em geração, certo? E E aí, aí, vazinho, criando vazinho, criando vazinho, criando vazinho. certo? Então, cara, da minha parte, como são 8 horas e a gente sempre deixa cortar aqui a live, né? Da minha parte é isso, eu tô bem. A palavra correta deve ser o quê? O meu ajustamento criativo de hoje ele foi muito importante para mim. Eu criei mais raiz e já tenho um alto suporte suficiente para seguir debatendo esse tema. Iremos, iremos, iremos. Vamos para cima. Falta 28 segundos, 27. Gente, muito obrigado pela companhia, tá? Segunda-feira estamos aí novamente. Se despeça. Abraço, beijos, até a próxima segunda. Tchau, gente. Qualquer coisa, deixem suas perguntas, seus questionamentos. A gente nem abriu espaço hoje, né? Mas, enfim, porque foi muita coisa, enfim.